O que deveria ter sido uma alegre véspera de Ano Novo se transforma em uma traição devastadora quando uma esposa grávida sofre uma emergência médica e perde seu filho ainda não nascido, enquanto o homem que deveria estar correndo para o seu lado escolhe, em vez disso, ficar com sua amante e assistir aos fogos de artifício explodirem no céu. Ele acha que ignorar a ligação apagará a responsabilidade. Ele acha que o silêncio pode enterrar a verdade. Ele está errado, porque a mulher que perdeu seu filho sobrevive e atrás dela está um pai poderoso que não permitirá que aquela noite seja esquecida. O que se segue é uma colisão de negligência, consequência e justiça. E acredite em mim, você não verá como termina até irmos até o fim juntos. Deixe-nos saber a que horas você está ouvindo e de onde você está sintonizando, deixando um comentário abaixo. A noite da véspera de Ano Novo pousou silenciosamente sobre a cidade, envolta na falsa calma que frequentemente vinha antes da celebração. Dentro da casa, as luzes estavam fracas, a televisão muda, a contagem regressiva ainda a 1 hora de distância. Emily Carter, 31 anos e grávida de 8 meses, sentou-se sozinha na beira do sofá, uma mão descansando em sua barriga, enquanto outra onda de dor apertava sem aviso. A princípio, ela tentou respirar através dela, lenta, controlada. Ela já havia sentido desconforto antes, o tipo que os médicos avisavam ser normal no final da gravidez. Mas isso era diferente, mais agudo, mais profundo. Vinha impulsos fortes que roubavam o ar de seus pulmões e deixavam seus dedos tremendo contra o tecido de seu vestido de maternidade azul claro. Ela se levantou, instintivamente buscando equilíbrio, e o quarto inclinou. Um medo frio se instalou em seu peito. Agora não, ela sussurrou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Por favor, esta noite não. Outra contração atingiu, mais forte que a última. Emily pressionou a palma da mão com mais força contra o estômago, seu coração acelerado, enquanto uma fina camada de suor se formava ao longo da linha do cabelo. Ela soube então que isso não era algo que ela poderia administrar sozinha. Sua mão tremia enquanto ela pegava o telefone. Ela discou para Mark Carter. A linha tocou 1, 2 vezes. Então, conectou. Mark, ela disse, no momento em que ouviu a voz dele. Suas palavras saíram irregulares, quebradas pela dor. Eu preciso de você. Estou com muita dor. Algo está errado. Do outro lado, havia barulho, risadas, música. O eco fraco de vozes que não pertenciam a uma casa destinada à família. Mark não estava em casa. Ele nem estava perto. Não posso falar agora, disse Mark, seu tom tenso, distraído. O que está acontecendo? Emily encostou-se na parede enquanto outra onda a atravessava. Acho que preciso ir para o hospital, disse ela. Estou com medo. Por favor, venha para casa. Houve uma pausa, não do tipo que significava confusão, mas do tipo que significava cálculo. Emily. Acalme-se, respondeu Mark. Você provavelmente está exagerando. É véspera de Ano Novo. Os hospitais estão cheios. Deixe os médicos lidarem com isso. Eu não posso dirigir assim, disse ela, sua voz aumentando apesar de si mesma. Eu preciso de você aqui. De onde ele estava, Mark olhou para Lena Moore, que estava ao lado dele em uma varanda alta com vista para a cidade. Ela estava vestida de vermelho, taça de champanhe na mão, o brilho dos primeiros fogos de artifício refletindo em seus olhos. Ela ouviu o suficiente para entender exatamente quem estava na linha. Ela não disse nada. Ela não o incentivou a sair. Ela simplesmente esperou. Mark baixou a voz.
Estou no meio de uma coisa, disse ele. Apenas chame uma ambulância se for necessário. Eu vejo como você está mais tarde. Mais tarde? Emily repetiu, a descrença cortando a dor. Mark, por favor. Ele expirou, impaciente. Eu não posso fazer isso agora. A chamada terminou. Emily olhou para a tela escura do telefone, o silêncio após a desconexão mais alto do que a dor em seu corpo. Por um segundo, ela ficou paralisada, como se o choque sozinho pudesse trazer o ar de volta aos seus pulmões. Então outra contração atingiu, forçando-a a engasgar e deslizar pela parede até ficar sentada no chão. Suas mãos se atrapalharam enquanto ela desbloqueava o telefone novamente, desta vez discando para os serviços de emergência. Sua voz tremia enquanto ela dava seu endereço, explicando entre respirações que estava grávida, que algo estava muito errado, que ela estava sozinha. Minutos se esticaram como horas. Quando ela ouviu o lamento distante das sirenes, Emily mal estava ciente de qualquer coisa além da batida de seu coração e a dor apertada e implacável que se recusava a diminuir. Ela se concentrou em permanecer consciente, em respirar, em não deixar o medo tomar conta completamente. Lá fora, a cidade já começava a brilhar. Fogos de artifício estalavam fracamente à distância, explosões prematuras de cor contra o céu escuro. Dentro da casa, Emily se enrolou para dentro, segurando o estômago enquanto o som da ambulância ficava mais alto, mais próximo. Cortando a noite, as sirenes pararam do lado de fora. Luz vermelha e azul inundou as janelas quando a porta da frente foi forçada e vozes apressadas preencheram o espaço em que ela estivera sozinha apenas momentos antes. A noite de celebração já havia se transformado em algo totalmente diferente, e o mundo de Emily se estreitou para as luzes piscantes e a compreensão de que a ajuda havia chegado tarde demais para parecer tranquilizadora. As portas da ambulância se fecharam, selando Emily dentro de um espaço apertado cheio de luz branca forte e o cheiro agudo de antisséptico. Cintos foram presos em seu corpo enquanto o veículo avançava, sirenes cortando a noite. Suas respirações vinham curtas e irregulares, cada uma roubada por outra onda de dor que a deixava agarrando as bordas da maca. Fique comigo, Emily, disse um paramédico, sua voz calma, mas firme. Eletrodos foram colocados rapidamente, mãos enluvadas movendo-se com urgência praticada. Um monitor piscou ganhando vida ao lado dela, números mudando rápido demais para ela entender. Ela tentou se concentrar no som da voz dele, no ritmo da sirene, em qualquer coisa que pudesse mantê-la ancorada. A cidade passava borrada pelas pequenas janelas traseiras, ruas iluminadas com decorações e primeiras explosões de fogos de artifício. Parecia errado, quase irreal, que a celebração pudesse existir no mesmo momento em que seu corpo a estava traindo. Quando a ambulância chegou ao hospital, a visão de Emily havia se estreitado em fragmentos. Luzes aéreas se estendiam em longas linhas brancas, enquanto ela era levada às pressas pelas portas automáticas para o departamento de emergência. Vozes se sobrepunham, ordens eram gritadas. Alguém disse o nome dela repetidamente, como se para ancorá-la ao presente. Ela foi transferida para outra cama e empurrada em direção a um conjunto de portas duplas marcadas. Emergência. O ar ficou mais frio, máquinas foram colocadas no lugar. Um médico se inclinou sobre ela, olhos focados, movimentos precisos. Nós vamos cuidar de você, disse ele, mas preciso que você ouça. Você está tendo complicações graves. Emily assentiu fracamente, embora sua mente lutasse para processar as palavras. Um manguito de pressão apertou em volta do braço dela. Outro monitor apitou de forma constante, depois irregularmente.
Em uma tela próxima, uma linha pulsava com inconsistência preocupante. O tempo perdeu sua forma. Minutos se esticaram e colapsaram enquanto a equipe trabalhava ao redor dela. Instruções foram dadas em tons cortados. Alguém gritou números. Outra voz respondeu, mais aguda agora, marcada pela preocupação. Em um arranha-céu do outro lado da cidade, Mark estava perto de uma grade de vidro. O horizonte se estendia diante dele como uma exibição viva. A varanda estava quente apesar do ar de inverno, aquecedores brilhando suavemente. Música tocava em algum lugar atrás dele, misturando-se com risadas e o tilintar de copos. Lena se aproximou, seu vestido vermelho capturando a luz, enquanto lhe entregava uma taça de champanhe. Eles estão começando a contagem regressiva mais cedo, disse ela, acenando em direção ao céu onde pequenos fogos de artifício haviam começado a florescer. Mark olhou para o telefone uma vez, depois o deslizou de volta para o bolso. O barulho, a luz, a proximidade fácil do momento pressionavam ao redor dele, entorpecendo tudo o mais. Lena descansou uma mão levemente em seu braço, seu toque familiar, ancorando-o no presente que ela estava oferecendo. No hospital, o tom do médico mudou. Precisamos agir agora, disse ele, virando-se para as enfermeiras. Preparem para a intervenção de emergência. Emily sentiu mãos ajustando sua posição. Sentiu a cama começar a se mover novamente. O medo surgiu através dela, cru e incontrolável. Por favor, ela sussurrou, sua voz mal audível. Ninguém respondeu diretamente, mas alguém apertou sua mão enquanto a empurravam por um corredor bem iluminado. O relógio montado no alto da parede mostrava os segundos passando em direção à meia-noite. Cada movimento do ponteiro dos segundos parecia mais alto que o anterior. De volta à varanda, Lena levantou sua taça enquanto outro fogo de artifício estourava acima. Há novos começos, disse ela, sorrindo. Mark levantou sua taça com a dela, a cidade refletindo no líquido entre eles. Na sala de emergência, um alarme agudo de repente cortou o ruído controlado. O ritmo constante do monitor fraturou em bipes rápidos e irregulares. A sala estalou em movimento intensificado, vozes aumentando, passos acelerando, frequência cardíaca caindo. Alguém gritou. A respiração de Emily prendeu quando o som encheu seus ouvidos, o bipe ficando mais rápido, mais insistente. O médico se inclinou, olhos fixos na tela, mãos já se movendo. A contagem regressiva havia começado de mais de uma maneira, e não havia botão de pausa para pressionar. A sala prendeu a respiração. Emily estava deitada sob o brilho das luzes cirúrgicas, o ar ao seu redor cheio da urgência constante de movimento e som. Mãos enluvadas trabalhavam com precisão. Instrumentos eram passados. Instruções eram dadas em frases curtas e controladas que não deixavam espaço para hesitação. O monitor ao lado de sua cama continuava a pulsar, seu ritmo irregular, tenso, como se lutasse para acompanhar o que estava acontecendo. Seus olhos estavam abertos, fixos em algum lugar acima do teto que ela não conseguia mais ver verdadeiramente. Ela estava ciente das vozes, mas elas pareciam distantes, abafadas, como se separadas dela por uma parede de água. A dor havia mudado, entorpecida em algo mais pesado, mais assustador em sua intensidade silenciosa. Fique conosco, Emily, alguém disse, perto do ouvido dela. Ela tentou responder, mas sua garganta parecia apertada, seu corpo sem resposta. Tudo o que ela podia fazer era respirar e esperar. O relógio na parede rastejava para mais perto da meia-noite. Em outra parte da cidade, o céu começou a brilhar. Fogos de artifício subiam mais alto agora,
suas cores mais brilhantes, suas explosões mais altas. Multidões se reuniam em telhados e varandas, copos erguidos, vozes contando em contagem regressiva com ansiosa antecipação. Mark estava com Lena perto da grade. A cidade se estendia abaixo deles em um manto de luz. A música aumentava atrás deles, misturando-se ao som de risadas e rolhas estourando. Lena se inclinou para ele, seu braço roçando o dele, seu sorriso sem esforço. "Quase lá", disse ela, olhando para o relógio digital gigante projetado em um prédio próximo. Mark assentiu, levantando sua taça novamente. O momento parecia suspenso, isolado de consequências, envolto em celebração. De volta ao hospital, o monitor soltou um tom agudo e insistente que cortou a sala. A expressão do médico endureceu quando ele se inclinou para mais perto da tela. Números mudaram. A linha vacilou. "De novo", disse ele. Houve uma breve agitação de movimento. Ajustes foram feitos. Uma enfermeira gritou a hora. A respiração de Emily ficou superficial. Seus dedos tremeram fracamente contra o lençol. O som na sala se estreitou para o bip rápido ao lado dela, cada pulso ecoando mais alto em seus ouvidos do que o último. O médico endireitou-se ligeiramente, seus ombros enrijecendo. "Sinto muito", disse ele, sua voz baixa, profissional, final. "Nós perdemos o bebê." As palavras pousaram suavemente, sem drama, sem enfeites. Elas não vieram com uma pausa para reação ou uma chance para negação. Elas foram ditas como fato, como conclusão. Emily as ouviu. Por um momento, nada aconteceu. Nenhum grito, nenhum soluço. Seu rosto permaneceu imóvel, seus olhos sem piscar. O mundo não se estilhaçou para fora. Ele colapsou para dentro, silenciosamente, completamente. O relógio na parede alcançou seu segundo final. 3, 2, 1. Aplausos explodiram pela cidade. Fogos de artifício explodiram com força total, iluminando o céu noturno em arcos brilhantes de ouro, vermelho e branco. Aplausos trovejaram. A música aumentou. Copos tilintaram enquanto estranhos se abraçavam e gritavam desejos para o ano que se iniciava. Mark passou um braço em volta de Lena, enquanto a multidão ao redor dele celebrava. Ela riu, inclinando o rosto para o céu, sua expressão brilhando na luz refletida. Ele se inclinou para mais perto, juntando-se ao momento, arrebatado pelo barulho e movimento. "Feliz Ano Novo", alguém gritou por perto. No quarto do hospital, as luzes permaneceram duras e inalteradas. O tom do monitor suavizou para um ritmo constante e neutro. Não mais urgente, não mais lutando. A equipe médica diminuiu o ritmo, movimentos tornando-se deliberados e silenciosos. Uma enfermeira ajustou um cobertor sobre as pernas de Emily. Outra pegou um prontuário, registrando a hora com cuidado praticado. Emily olhou para cima, seu olhar vazio, seu corpo imóvel. A vida que a preenchera por meses se foi, tomada no exato momento em que o mundo lá fora decidiu celebrar novos começos. Ninguém na sala levantou a voz. Ninguém correu. A perda se instalou no espaço como um nevoeiro pesado, não reconhecida pela cidade além das paredes. Os fogos de artifício continuaram a florescer lá fora, brilhantes e implacáveis, enquanto lá dentro, tudo ficou dolorosamente, irrevogavelmente imóvel. A manhã chegou sem cerimônia. As luzes do hospital nunca mudaram, mas o barulho sim. A correria da noite diminuiu para um ritmo mais silencioso à medida que o primeiro turno do ano novo se instalava. Carrinhos rolavam suavemente pelos pisos polidos. Portas abriam e fechavam com cuidado medido. Do lado de fora das janelas, o céu estava pálido e sem cor,
despido do espetáculo que o preenchera apenas horas antes. Emily jazia imóvel na cama do hospital, seu corpo imóvel sob finos lençóis brancos. Seus olhos estavam abertos, fixos em um ponto acima dela, embora não estivesse claro se ela estava vendo alguma coisa. As máquinas ao lado dela agora zumbiam uniformemente, seus sons neutros, indiferentes, como se nada extraordinário tivesse acontecido. Uma enfermeira entrou no quarto carregando uma prancheta. Ela parou logo na entrada, absorvendo o silêncio, a imobilidade, a ausência, onde a vida era esperada. Ela se moveu com cuidado, ajustando o cobertor aos pés de Emily, verificando a linha intravenosa, registrando sinais vitais que não contavam mais a história completa. Em um balcão próximo, um pequeno berço estava vazio. Ele havia sido trazido durante a noite, colocado lá com esperança silenciosa, depois deixado intocado. A enfermeira hesitou antes de levá-lo embora, as rodas mal fazendo barulho contra o chão. O espaço que ele deixou para trás parecia maior do que deveria ser. Emily não reagiu. O médico retornou brevemente, seu tom gentil, mas eficiente, ao confirmar o que já havia sido registrado. A papelada seguiu, horários foram anotados, detalhes foram finalizados. Não houve longas explicações, nenhuma linguagem emocional. O sistema avançou porque era para isso que foi projetado. Quando a porta se fechou novamente, o quarto voltou ao silêncio. A enfermeira olhou para a mesa de cabeceira onde o telefone de Emily estava. A tela estava escura, mas um ícone de notificação ainda brilhava fracamente. Ela hesitou, depois o pegou, sua testa franzindo enquanto rolava pelo registro de chamadas. Um nome aparecia repetidamente. O registro de horário a fez parar. A chamada havia sido atendida. Ela terminou rapidamente e ocorreu antes que a ambulância chegasse. A enfermeira colocou o telefone na mesa com cuidado, como se ele pudesse quebrar. Ela olhou de volta para Emily, para a maneira como suas mãos descansavam frouxamente ao lado do corpo, dedos não mais curvados protetoramente sobre o estômago. Emily, ela disse suavemente. Não houve resposta. Mais tarde naquela manhã, enquanto a ala se acomodava em sua rotina, a enfermeira saiu para o corredor e tirou um pequeno cartão do bolso. Um número de contato de emergência havia sido escrito lá, limpo e preciso. Ela o verificou mais uma vez antes de discar. O telefone tocou várias vezes. Quando a chamada conectou, ela se endireitou ligeiramente, sua voz firme, mas respeitosa. Olá, este é o hospital ligando a respeito de Emily Carter. Houve uma breve pausa na linha. Sim, a enfermeira continuou, escolhendo suas palavras com cuidado. Ela está estável, mas houve uma perda grave. Silêncio se seguiu, não do tipo que sugeria confusão, mas do tipo que carregava peso. Estou ligando porque você está listado como o contato de emergência dela, disse a enfermeira. Sentimos que você precisava saber. Ela esperou. Finalmente uma voz respondeu, baixa e controlada. Onde ela está? A enfermeira olhou para trás através da porta para Emily, ainda imóvel, ainda quieta. Ela está aqui, disse ela, no hospital. Outra pausa. Mais longa desta vez. Estou a caminho, disse a voz. A chamada terminou sem mais explicações. A enfermeira ficou lá por mais um momento, telefone ainda na mão, antes de deslizá-lo de volta para o bolso. Pelo corredor, o dia continuava. A equipe se movia entre os quartos. Anúncios ecoavam suavemente pelo interfone. A vida de alguma forma continuava. Dentro do quarto, Emily permanecia exatamente como estava quando o sol nasceu pela primeira vez. A perda ainda não havia encontrado palavras. Ela sentou-se com ela na quietude, pesada,
e não resolvida, esperando o momento em que o silêncio finalmente seria quebrado. O General Robert Carter chegou ao hospital sem escolta ou anúncio. Ele se moveu pelo corredor com o mesmo passo controlado que carregara por décadas de comando. Sua postura reta, sua expressão ilegível. As enfermeiras o reconheceram pela descrição que lhes foi dada e se afastaram sem questionar. Ninguém o parou. Ninguém pediu para ele esperar. Quando ele entrou no quarto, Emily não olhou para cima. Ela estava deitada na cama de frente para a janela, a pálida luz da manhã caindo sobre seu rosto sem suavizá-lo. Suas mãos descansavam planas contra o lençol, não mais curvadas em torno da forma que estivera lá apenas horas antes. As máquinas ao lado dela zumbiam firmemente, indiferentes, precisas. Robert fechou a porta atrás de si. Por um longo momento, ele não disse nada. Ele atravessou o quarto lentamente e puxou uma cadeira para perto da cama, cuidadoso para não fazer barulho. Quando ele se sentou, a cadeira não rangeu. Ele estendeu a mão e colocou a sua sobre a de Emily, firme, mas gentil, do jeito que ele fazia quando ela era criança aprendendo a atravessar uma rua movimentada. Emily, ele disse calmamente. Os olhos dela se voltaram para ele, mas não houve mudança em sua expressão. Sem lágrimas, sem movimento, apenas reconhecimento. Ele não fez perguntas. Ele não ofereceu conforto que sabia que soaria vazio. Ele ficou onde estava, suas mãos firmes, sua presença sólida. Anos de disciplina o ensinaram quando o silêncio importava mais do que palavras. Depois de um tempo, um médico entrou com uma prancheta. Robert levantou-se imediatamente. "Eu sou o pai dela", disse ele. "Eu preciso do relatório completo." O médico assentiu e começou a explicar, sua voz profissional contida. Ele falou de cronogramas, de complicações, de medidas de emergência tomadas e medidas que não poderiam reverter o que já havia começado. Robert ouviu sem interrupção, seus olhos fixos nas páginas enquanto eram viradas. Ele pediu detalhes, horários, leituras, decisões. Cada resposta foi dada com cuidado, cada detalhe foi anotado. Quando a explicação terminou, Robert agradeceu ao médico com um único aceno de cabeça. O homem deixou o quarto silenciosamente, fechando a porta atrás de si. Robert voltou-se para Emily. "Você ligou para ele?" ele perguntou. Ela não falou. Ela apenas assentiu uma vez. Robert pegou o telefone na mesa de cabeceira e o desbloqueou. A tela acendeu, refletindo em seus olhos enquanto ele rolava. Seu dedo parou no registro de chamadas. Uma chamada atendida, curta duração. O horário carimbado claramente antes da chegada da ambulância. Robert não reagiu externamente. Ele não cerrou a mandíbula, nem apertou o aperto, mas algo se instalou atrás de seus olhos. Algo mais frio e muito mais perigoso que a raiva. Ele colocou o telefone de volta exatamente onde estava. "Obrigado por me contar", ele disse a Emily, embora ela não tivesse dito uma palavra. Ele se levantou e foi até o pé da cama, examinando o quarto mais uma vez. O berço vazio, o cobertor dobrado, a ausência que pressionava contra cada superfície. Isso não foi uma tragédia sem causa. Isso não foi destino. Robert voltou para sua cadeira e sentou-se novamente, sua postura inalterada, sua voz baixa. "Eu não vou deixar isso ser enterrado", disse ele. "Não como um acidente, não como má sorte." Os olhos de Emily piscaram pela primeira vez, apenas o suficiente para mostrar que ela o ouviu. "Você não precisa fazer nada", ele continuou. "Você não precisa falar. Você não precisa lutar." Ele assentiu. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, sua mão ainda cobrindo a dela. "Esse é o meu trabalho agora."
Do lado de fora do quarto, o hospital continuava sua rotina. Pessoas eram chamadas, prontuários eram atualizados. A maquinaria do cuidado avançava como sempre fazia. Lá dentro, uma decisão já havia sido tomada. Robert Carter levantou-se mais uma vez, ajustando sua jaqueta com calma deliberada. Antes de sair, ele olhou para sua filha, memorizando a imobilidade, a força silenciosa que sempre a definiu. "Eu não vou deixar isso aqui", disse ele. Ele abriu a porta e saiu para o corredor, carregando consigo a certeza de que o silêncio não era mais uma opção. O General Robert Carter trabalhou sem espetáculo. Ele não levantou a voz. Ele não fez ligações que pudessem ser rastreadas ou emitiu demandas que atrairiam atenção. Tudo o que ele fez se desenrolou silenciosamente, metodicamente, do jeito que as operações deveriam ocorrer quando o objetivo era a certeza em vez da velocidade. No final da tarde, ele havia garantido uma sala de conferências privada dentro do hospital, longe do tráfego principal de funcionários e visitantes. Um único laptop estava aberto sobre a mesa. Uma pasta estava ao lado dele, fina, mas pesada com implicações. A porta permaneceu fechada. Robert começou com o tempo. Ele solicitou os registros internos do hospital, não como um estranho, mas como um pai com autorização total. Os registros de horário eram precisos: hora de admissão, triagem, intervenção de emergência. O momento em que a situação escalou além do controle, cada entrada alinhada com a próxima, formando uma sequência limpa e implacável. Ele os comparou com o registro de chamadas. A chamada atendida se destacou imediatamente, duração curta, terminando antes da chegada da ambulância. Não havia ambiguidade nos números, sem minutos perdidos, sem sobreposição que pudesse ser explicada. O registro telefônico falava claramente, mesmo sem palavras. Robert notou o segundo exato em que a chamada terminou. Então ele se moveu para fora. Ele acessou dados disponíveis publicamente primeiro, postagens sociais, imagens com registro de data e hora, vídeos capturados por outros que estavam celebrando. Ele não precisou procurar muito. Mark Carter e Lena Moore não haviam escondido sua noite. O horizonte da cidade, os fogos de artifício, os copos erguidos na grade da varanda. Tudo foi documentado com entusiasmo e cuidado. Cada imagem carregava metadados. Robert colocou os horários ao lado dos registros médicos. Eles coincidiam. Em seguida veio a confirmação. Ele falou com a equipe do hospital novamente. Brevemente. Precisamente. O médico reafirmou a urgência da situação quando Emily chegou. A enfermeira confirmou que Emily estava consciente, coerente e capaz de fazer uma ligação antes do transporte de emergência. Não houve confusão, nenhuma sugestão de que a situação se desenvolveu repentinamente sem aviso. Robert perguntou apenas o que era necessário. Ele tomou notas, não no papel, mas mentalmente. Ele não precisava de lembretes. No início da noite, o padrão estava completo. Mark estava contactável. Mark havia atendido. Mark havia escolhido não agir. A presença de Lena aparecia consistentemente ao longo da linha do tempo. Ela não era uma suposição ou uma inferência. Ela era visível, presente, inalterada em cada quadro. O papel dela não precisava de exagero. A proximidade dela por si só era suficiente. Robert fechou o laptop. Ele voltou para o quarto de Emily enquanto o sol mergulhava mais baixo, lançando longas sombras pelo chão. Ela estava acordada, seu olhar firme, mas distante. Ele puxou uma cadeira para perto novamente, cuidadoso para manter seus movimentos lentos, não intrusivos. "Eu confirmei o que importa",
ele disse calmamente. Emily não pediu para ele explicar. Ela não pediu para ele parar. Eu não vou seguir em frente a menos que você queira que eu vá, Robert continuou. Isso se tornará público. Não hoje, não descuidadamente, mas não ficará privado. Emily olhou para ele então, realmente olhou para ele, e depois de um longo momento, ela assentiu. Essa foi toda a permissão de que ele precisava. Robert levantou-se e fez uma última ligação, breve e contida. Ele falou em termos neutros, descrevendo o que havia sido reunido e o que se seguiria. Sem acusações, sem emoção, apenas direção. Quando a ligação terminou, ele permaneceu onde estava, olhos fixos na janela. Lá fora, a cidade estava mais quieta agora. Os destroços da celebração haviam começado a limpar. O barulho da noite anterior havia desaparecido, deixando para trás apenas a estrutura do dia seguinte. Robert endireitou sua jaqueta. As evidências estavam alinhadas. A sequência estava travada. Não haveria espaço para reinterpretação. Ele se virou de volta para sua filha, sua voz firme. Isso não termina aqui, disse ele. E com isso, o silêncio na sala mudou. Não mais vazio, mas carregado com o peso do que estava prestes a ser colocado em movimento. O General Robert Carter saiu a público sem cerimônia. Não houve anúncio prévio, nenhuma tentativa de suavizar o momento. Sua aparência sozinha foi suficiente para mudar o tom de tudo o que se seguiu. Ele chegou ao edifício federal logo após o meio-dia. Caminhando pela entrada principal, à vista de todos os funcionários, visitantes e câmeras que já haviam começado a se reunir. Sua postura era calma, deliberada, inconfundivelmente intencional. Lá dentro, seu nome carregava peso. Ele não pediu privacidade. Ele não solicitou acomodação. Ele apresentou documentação formal, assinada e verificada, estabelecendo seu papel não apenas como pai de Emily, mas como a parte autorizada representando seus interesses. Os papéis foram aceitos sem hesitação. O processo se ajustou ao redor dele. Em minutos, a atmosfera mudou. O inquérito não era mais abstrato. Tinha um rosto, um nome, uma presença que não podia ser ignorada ou redirecionada. O que havia sido tratado silenciosamente até agora mudou para uma fase diferente, governada pela visibilidade e responsabilidade. Do outro lado da cidade, Mark Carter sentiu antes de ouvir. Uma mensagem apareceu em seu telefone, breve e inconfundível. Seu nome havia sido formalmente referenciado, não acusado, não indiciado, mas colocado dentro de uma revisão ativa e documentada ligada a um processo público. A linguagem era cuidadosa, a implicação não era. Ele fechou a mensagem e olhou ao redor de seu escritório. As paredes, o vidro, os símbolos de autoridade cuidadosamente arranjados pareciam de repente frágeis. Conversas fora de sua porta diminuíram de volume. As pessoas se moviam de forma diferente. Ninguém encontrava seus olhos por muito tempo. Ao mesmo tempo, Lena Moore estava rolando seu feed quando viu. Uma única imagem, já se espalhando. Robert Carter, na entrada do prédio. O registro de data e hora claro, o contexto inconfundível. As legendas variavam, mas o significado não. Isso não era mais um assunto privado. Isso não era mais algo que poderia ser gerenciado silenciosamente. Sua respiração prendeu. Ela atualizou a página. Mais comentários. Mais especulação. O nome dela ainda não havia aparecido, mas ela reconheceu o padrão. Ela havia vivido perto o suficiente do poder para saber como esses momentos se desenrolavam. De volta ao prédio, Robert falou breve e diretamente. Ele não dramatizou. Ele não editorializou. Ele declarou fatos, forneceu documentação
e confirmou sua disposição de proceder abertamente. Ele respondeu a perguntas com precisão. Nunca mais do que o necessário. Nunca menos. Cada resposta estreitava as margens para a evasão. A condição de Emily foi reconhecida. O cronograma foi afirmado. Os registros de chamadas foram confirmados como parte do arquivo oficial. Nada foi escondido. No meio da tarde, a mudança era inegável. Mark recebeu uma segunda comunicação. Esta solicitando sua presença em um horário especificado. O fraseado era firme. A expectativa clara. Isso não era mais uma questão de cooperação oferecida. Era cooperação exigida. Ele sentou-se lentamente, o peso do momento se instalando em seu peito. Do outro lado da cidade, o telefone de Lena começou a tocar. Números desconhecidos. Mensagens que ela não abriu. Notificações que ela não limpou. O espaço ao redor dela parecia se fechar. Não com barulho, mas com inevitabilidade. No hospital, Emily assistia à cobertura em silêncio. Ela viu seu pai de pé, onde ele havia escolhido ficar. Sua expressão composta, sua voz firme. Ela sentiu a mudança não como alívio, mas como alinhamento. O que havia sido fraturado estava começando a tomar forma novamente. Quando Robert voltou ao quarto dela naquela noite, a luz lá fora havia diminuído. É público agora, disse ele simplesmente. Emily assentiu. Suas mãos descansavam calmamente sobre o cobertor. Não havia hesitação em seus olhos. Isso é o que precisava acontecer, ela respondeu. Robert ficou lá por mais um momento, depois se virou para a porta. Lá fora, a cidade se movia de forma diferente do que na noite anterior. A celebração havia desaparecido. O que restava era a tensão, focada e nítida. E em algum lugar dentro desse foco cada vez mais apertado, o equilíbrio de poder havia começado a pender, inconfundivelmente e irreversivelmente, em direção ao confronto. A primeira intimação chegou antes do nascer do sol. Foi entregue formalmente, sem comentários, e endereçada diretamente a Mark Carter. A linguagem era precisa e inegociável. Data, hora, local, obrigação. Não havia menção de discrição, nenhuma sugestão de atraso. O processo havia passado da acomodação. Mark leu, de pé em sua cozinha. A casa estava silenciosa. Os restos de uma vida que antes parecia estável o cercavam, inalterados e de repente irrelevantes. Ele dobrou o papel cuidadosamente, como se a ordem ainda pudesse protegê-lo, e o colocou no balcão. Por um longo momento, ele não fez mais nada. Do outro lado da cidade, Lena Moore recebeu sua própria notificação. A dela veio eletronicamente, marcada como urgente, anexada a um pedido de esclarecimento imediato sobre evidências já apresentadas no registro. Referenciava materiais que ela reconheceu instantaneamente. Dados visuais, verificação de localização, correlação de tempo. A linguagem era clínica, mas o significado cortava profundamente. Ela se sentou. Sua confiança não desapareceu de uma só vez. Fraturou-se silenciosamente em pedaços que ela não podia controlar. Ela começou a revisar suas mensagens, suas fotos, suas postagens, procurando por algo que pudesse ter perdido, algo que ela ainda pudesse explicar. Não havia nada. No meio da manhã, Mark chegou ao prédio indicado na intimação. Ele não foi escoltado. Ele não foi contido. Mas também não foi bem-vindo. Ele foi direcionado, processado e sentado em uma sala projetada para a neutralidade. As paredes estavam nuas, a mesa limpa, as cadeiras posicionadas com intenção. As perguntas começaram sem preâmbulo. Elas não acusavam, elas confirmavam. Datas, horários, consciência, resposta. Cada resposta que Mark dava
estreitava o espaço ao redor dele. O registro falava ao lado dele, corrigindo, esclarecendo, contradizendo onde necessário. Quando o registro de chamadas foi colocado na mesa, a voz de Mark mudou. Não dramaticamente, sutilmente, o suficiente para ser notado. A chamada havia sido atendida. A duração era indiscutível. As circunstâncias não podiam mais ser reformuladas como ignorância ou confusão. O silêncio que se seguiu à sua explicação permaneceu mais tempo do que qualquer voz levantada poderia. Do outro lado da cidade, Lena estava sentada em uma sala semelhante. Sua postura era composta, suas respostas ensaiadas, mas as evidências moviam-se mais rápido do que suas palavras. As imagens eram claras, os metadados exatos, a proximidade inegável. Cada quadro a fixava no lugar, não como uma espectadora, mas como uma participante no momento que mais importava. Quando questionada sobre sua consciência da condição de Emily naquela noite, Lena hesitou. Foi breve. Foi humano. Foi o suficiente. À tarde, o tom havia mudado novamente. O que havia começado como inquérito endureceu em procedimento. Pedidos tornaram-se diretivas. Esclarecimentos tornaram-se conclusões. A linguagem jurídica substituiu o fraseado coloquial, não abruptamente, mas decisivamente. No hospital, Emily sentiu a mudança sem ser informada. Havia um ritmo no dia agora, um que ela reconhecia da presença de seu pai. Movimento com propósito. Conversas que terminavam de forma limpa. Funcionários que entravam no quarto com atualizações, em vez de garantias. Robert permaneceu por perto, não falando por ela, não a protegendo. Simplesmente garantindo que nada voltasse à obscuridade. No final do dia, a confirmação chegou. Não foi dramática. Não declarou resultados. Estabeleceu o status. Ambos os indivíduos estavam agora formalmente vinculados ao processo. Suas ações, suas decisões, sua inação colocadas dentro de uma estrutura que não se curvaria à narrativa ou influência. Emily fechou os olhos quando ouviu, não em alívio, em reconhecimento. Lá fora, a cidade seguia em frente. O tráfego fluía, escritórios fechavam. Pessoas faziam planos para a noite, mas em algum lugar abaixo desse movimento comum, uma linha havia sido cruzada. Mark deixou o prédio sob observação, sua expressão cuidadosamente neutra, seus passos medidos. Lena não saiu de jeito nenhum. À medida que a noite se instalava, o silêncio ao redor deles não era mais protetor. Era compressivo, apertando em direção a algo inevitável. E nesse espaço cada vez mais estreito, as consequências que eles haviam evitado por tanto tempo finalmente começaram a tomar forma. O tribunal encheu antes que as portas abrissem oficialmente. Não houve espetáculo na entrada, sem vozes levantadas ou tensão visível, mas a atmosfera carregava peso. Cada assento ocupado parecia intencional. Repórteres arranjaram seus equipamentos silenciosamente. A equipe jurídica movia-se com eficiência, ciente de que isso não era uma formalidade processual, mas um ponto de virada. Mark Carter entrou pelo corredor lateral. Ele usava a mesma expressão controlada que havia praticado por dias. Seu terno estava imaculado, sua postura composta. De longe, ele ainda lembrava o homem que uma vez navegara por salas como esta, com confiança. De perto, a tensão era visível na rigidez de sua mandíbula, na maneira cuidadosa como ele evitava olhar para qualquer lugar, exceto para a frente. Lena Moore chegou minutos depois. Ela sentou-se uma fileira atrás dele, mãos cruzadas, rosto neutro. Sua presença não atraía mais atenção por escolha. Atraía por associação. Cada olhar em sua direção carregava reconhecimento. Cada sussurro seguia seu movimento. Emily chegou por último.
Ela andou devagar, deliberadamente, apoiada, mas não guiada. Seus passos eram medidos, sua postura firme. A sala se ajustou ao redor dela sem instrução. Conversas pararam, cabeças viraram. O que ela representava agora não era mais frágil ou incerto. Era central. Robert Carter tomou seu assento ao lado dela. Ele não falou. Ele não precisava. Sua presença sozinha enquadrava os procedimentos de forma diferente. Este não era mais um caso definido pela ausência ou silêncio. Era definido pela responsabilidade. A juíza entrou. A sala se levantou e se acomodou novamente. Os procedimentos começaram sem cerimônia. O registro foi revisado. O cronograma reafirmado. Cada elemento introduzido cuidadosamente, precisamente, sem ênfase dramática. O poder dos fatos residia em seu alinhamento, não em sua apresentação. Quando o registro de chamadas foi exibido, a sala mudou. A data, a hora, a duração, a confirmação de que a chamada havia sido atendida, a ausência de acompanhamento, o silêncio que se seguiu. Não era o conteúdo da chamada que importava agora. Era a escolha que veio depois dela. Mark permaneceu imóvel. Quando solicitado a esclarecer sua resposta naquela noite, ele falou lentamente, escolhendo suas palavras com cuidado. Ele referenciou confusão. Ele referenciou distância. Ele referenciou incerteza. Cada explicação era medida, razoável por si só, e insuficiente em sequência. As perguntas continuaram. Elas não pressionavam emocionalmente. Elas pressionavam estruturalmente. Cada resposta era pesada contra o registro. Cada pausa notada. A narrativa que Mark tentava manter estreitava-se a cada troca. Então Lena foi abordada. Ela respondeu com confiança a princípio. Ela referenciou contexto. Ela referenciou coincidência. Ela referenciou falta de responsabilidade direta. Sua voz permaneceu firme até que as imagens apareceram. A varanda, os fogos de artifício, o registro de data e hora, a proximidade. O momento em que a consciência não podia mais ser negada. Sua explicação vacilou. Não foi dramático, foi breve, foi o suficiente. Emily ouviu sem reação. Suas mãos descansavam calmamente em seu colo. Seu olhar permaneceu para a frente. Ela não vacilou quando o depoimento médico foi introduzido. Ela não desviou o olhar quando o médico descreveu a urgência de sua condição naquela noite. A janela em que a intervenção poderia ter alterado o resultado. Robert não se moveu. A sala parecia menor à medida que as peças se encaixavam no lugar. Quando as declarações finais começaram, a narrativa havia mudado irreversivelmente. Isso não era mais uma questão de interpretação ou mal-entendido. Era uma questão de registro, escolha e consequência. A juíza inclinou-se ligeiramente para a frente. Sua expressão era ilegível, sua voz controlada. Ela delineou o que havia sido estabelecido, o que havia sido confirmado, o que agora seria considerado. A sala prendeu a respiração. As mãos de Mark apertaram contra a mesa. Lena olhou para a frente imóvel. Emily expirou lentamente, não em alívio, mas em resolução. A juíza fez uma pausa. O martelo permaneceu levantado, suspenso naquele espaço estreito entre processo e resultado. E naquele silêncio, o peso de tudo o que havia levado a este momento pressionou para baixo, inegável e final, esperando pelo som que o selaria. O martelo desceu uma vez. O som foi agudo, contido e absoluto. Cortou o tribunal sem eco. No entanto, todos os presentes sentiram sua finalidade se estabelecer no lugar. A juíza não demorou. Ela se inclinou ligeiramente para a frente,
olhos fixos no registro diante dela, e começou a sentença com a mesma precisão calma que havia definido todo o processo. Mark Carter foi considerado legalmente responsável por negligência deliberada durante uma emergência médica. O tribunal confirmou que ele havia recebido a chamada, entendido a urgência transmitida e tomado uma decisão consciente de não intervir. Essa decisão, declarou a juíza, não foi acidental, não foi resultado de confusão e não era desculpável sob a lei. Foi uma escolha que contribuiu diretamente para danos irreversíveis. Como resultado, Mark Carter foi condenado a fornecer compensação financeira total a Emily Carter. A decisão especificou restituição por despesas médicas, trauma emocional documentado e perda de longo prazo resultante do incidente. A compensação era obrigatória, aplicável imediatamente e não sujeita a negociação ou atraso. Além da responsabilidade financeira, Mark Carter foi condenado a 1.000 horas de serviço comunitário determinado pelo tribunal. A juíza enfatizou que o serviço seria concluído sob rigorosa supervisão. Cada hora seria registrada. Sem substituições, sem reduções, o não cumprimento de qualquer condição resultaria em mais ações legais. Esta sentença reflete responsabilidade. A juíza declarou: não é excesso punitivo, é responsabilidade proporcional. O tribunal permaneceu em silêncio. Então, Lena Moore foi abordada. A juíza reconheceu que Lena não era a principal tomadora de decisões. No entanto, o tribunal concluiu que ela estava totalmente ciente da emergência médica presente durante a janela de decisão crítica e falhou em agir ou encorajar a intervenção. Sua inação, combinada com sua proximidade e influência, estabeleceu responsabilidade contributiva. Lena Moore foi condenada a completar 1.000 horas de serviço público determinado pelo tribunal, sob supervisão. Ela foi ainda proibida de qualquer forma de contato com Emily Carter, direto ou indireto. A juíza deixou claro que a consciência combinada com a inação carregava peso legal. Nem Mark nem Lena falaram. O olhar de Mark permaneceu fixo na mesa à sua frente. A postura que ele havia mantido durante todo o julgamento finalmente relaxou, não em colapso, mas em resignação. As mãos de Lena apertaram brevemente na borda do banco, sua expressão rígida, controlada e vazia. A juíza então se virou para Emily. Sua voz permaneceu firme, mas sua direção mudou. O tribunal reconhece a magnitude de sua perda. Ela disse: esta decisão não restaura o que foi tirado. Ela estabelece a responsabilidade onde ela pertence. Emily levantou-se quando abordada. Ela não olhou para Mark. Ela não olhou para Lena. Seu olhar permaneceu para a frente, firme e composto. Meritíssima, disse ela, sua voz clara. Eu enviei uma petição formal de divórcio. As palavras moveram-se pelo tribunal sem resistência. A juíza assentiu uma vez. O tribunal reconhece o recebimento. Mark levantou a cabeça pela primeira vez. Emily não encontrou seus olhos. O martelo desceu novamente. Este assunto está concluído. O tribunal começou a se mover. Cadeiras mudaram de lugar. Papéis foram reunidos. As conversas permaneceram abafadas, respeitosas da gravidade que acabara de passar. Não houve celebração, nenhum alívio visível, apenas encerramento. Lá fora, a luz estava suave. A cidade continuava seu ritmo, indiferente ao veredicto proferido dentro de suas paredes. Emily parou nos degraus. Ela puxou uma respiração que parecia diferente de todas as anteriores. O julgamento não havia apagado sua dor, não havia suavizado o passado, mas havia dado à sua perda um lugar dentro da verdade.
não mais questionada, não mais ignorada. Robert Carter estava ao lado dela. Está terminado, ele disse calmamente. Sim, Emily respondeu. Está. Eles se afastaram juntos. Atrás deles, as consequências se desenrolariam hora a hora, obrigação por obrigação. À frente dela, não havia promessa de facilidade, apenas a posse do que viria a seguir. E pela primeira vez, aquilo foi o suficiente.